Fala família Palmeiras, olha só, sábado, meus amigos, amanhã Palmeiras e Cruzeiro, confronto importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Já adianto pra vocês, tem reforço vindo do departamento médico, mas ao mesmo tempo a dupla de zaga titular do Palmeiras tá de fora do confronto. Tudo que rola no mundo Palmeiras você fica sabendo aqui, então se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa seu joinha, não perde tempo e bora pro vídeo de hoje. Avante palestra. Voltamos com o Globo Esporte. E seguinte, amanhã o bicho vai pegar, porque o Cruzeiro vai receber o Palmeiras. O Cruzeiro tá em terceiro, o Palmeiras tá em primeiro. E por que o bicho vai pegar? Olha essa tela aqui. O Cruzeiro é o melhor mandante e o Palmeiras é o melhor visitante. Ó, o Cruzeiro é o melhor mandante no Campeonato Brasileiro junto com o Ceará. 5 jogos em casa, 4 vitórias, 1 empate. Agora se liga no Palmeiras fora de casa. 17 jogos, 14 vitórias, 3 empates. Ou seja, o Palmeiras não perdeu fora de casa esse ano. Uma marca expressiva, né? Durante essa temporada ainda não perdeu fora de casa, então manda muito bem quando vai jogar fora. E agora a gente vai falar com o Fernando Vidotto, que tá lá na casa do Palmeiras. Nandinho, tô na dúvida, porque esse é o último jogo do Palmeiras, né, antes de viajar para a Copa do Mundo de Clubes. O Abel vai com força máxima ou ele já tá poupando pensando no torneio? A tendência, Fred, boa tarde para você, boa tarde a todos, é que ele vá com força máxima, assim, até pela importância do jogo, né? Vale liderança, o Flamengo também tá de olho nessa partida, esperando um tropeço aí para tentar pegar esse primeiro lugar. Palmeiras que não vai ter a sua zaga titular, Gustavo Gomes e Murilo estão suspensos, Mikael e Bruno Fux devem entrar, Felipe Anderson deve ser relacionado, ficar no banco de reservas, está recuperado de edema na coxa, e é o último jogo do Estevão em solo brasileiro, vai nos deixar depois da Copa do Mundo de Clubes, vai para a Inglaterra, né, Fred? Verdade, Nandinho. Então o Palmeiras já tá meio que virando a chave, né, para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quando que o Palmeiras viaja? Tipo, já tem essas informações? Qual vai ser o itinerário? Onde é que ele vai ficar para já matar a ansiedade do torcedor palmeirense aqui? Pois é, tá todo mundo esperando isso, né? Dia 9 de junho, o Palmeiras viaja, o elenco vai ficar em Greensboro, na Carolina do Norte. Os jogadores como Estevão e Richard Rios, que estiverem com as seleções na data FIFA, viajam no dia 11, num avião da tia Leila, da presidente do Palmeiras, encontram o elenco já nos Estados Unidos. E aí, no dia 15 de junho, o Palmeiras estreia na Copa do Mundo de Clubes contra o Porto, em Nova Jersey. Já tá pertinho, Fred, tô ansioso e todo mundo vai acompanhar aqui na Globo, vai ser legal demais. Recebe o Palmeiras, promessa de um bom jogo também, mas a preocupação não está em campo só com os times não, como nos conta o repórter Vinícius Nicoletti. Alô, fã de esportes, depois de 11 anos, o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras está na frente, tenta se manter na ponta e defende uma invencibilidade de 20 jogos sem perder fora de casa. A última derrota como visitante foi em novembro do ano passado. Se não sair derrotado do Mineirão, Palmeiras alcança a maior série invicta desde 1996 nos jogos fora de casa. O time tem desfalques. Felipe Anderson, que segue se recuperando de uma contusão muscular, só volta no Mundial de Clubes, e a zaga titular que está suspensa. Gustavo Gomes e o Murilo. Entram na equipe Mikael e Bruno Fux, os dois zagueiros que já atuaram na partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores. Voltam à equipe do Palmeiras também os jogadores que foram preservados nessa partida de Libertadores. Caso do Everton, Giai, Piquerez, Emiliano Martinez e o Vitor Roque. Do lado do Cruzeiro, o time chega no melhor momento da temporada. São 10 jogos de invencibilidade e, se vencer o Palmeiras no Mineirão, ultrapassa a equipe alviverde na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Pode até ser líder do Campeonato Brasileiro. Desde 2014, o Cruzeiro não lidera o Brasileirão. A Raposa, no entanto, não vence o Palmeiras desde 2018. Nesse período, são 8 jogos com 6 vitórias palmeirenses e 2 empates. O Cruzeiro terá o desfalque do zagueiro Villalba, zagueiro argentino que está suspenso, mas terá a volta do atacante Wanderson, recuperado da lesão no joelho e principalmente do seu camisa 10, Matheus Pereira, que estava suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Confronto entre Cruzeiro e Palmeiras também terá um esquema reforçado de segurança por conta do episódio de violência que aconteceu no confronto da torcida organizada do Palmeiras contra a uniformizada do Cruzeiro em outubro do ano passado. Uma emboscada que matou um torcedor do Cruzeiro e deixou 15 torcedores da Raposa feridos. 1.700 ingressos foram destinados à torcida do Palmeiras, à torcida visitante, mas o Mineirão terá casa cheia para o jogo que vale liderança do Campeonato Brasileiro.
Edu, Elton, tô aqui com meu camarada Caio Alves, salve, salve fã de esporte, para falar do jogo desta rodada do final de semana, certo, Caio? Exatamente, vamos trazer aqui a análise de Cruzeiro e Palmeiras, começando pela análise do Cruzeiro, mostrar os pontos fortes e por que o Cruzeiro vem tendo tanto destaque na competição. Dá pra gente trazer 2 alicerces, a gente vê já a pressão na saída de bola do Bahia. E os 2 alicerces do Cruzeiro são Christian, esse que tá fazendo o passe de ruptura, o passe entre linhas, pro Caio Jorge, esse que ataca o espaço. Então dá pra resumir o Cruzeiro bastante, a questão ofensiva do Cruzeiro, como objetividade, ataque rápido e busca pelo Christian e pelo Caio Jorge. Então a gente vê aqui o Cruzeiro até tem a possibilidade de sair jogando de forma mais paciente, prefere atacar de forma mais rápida, mais vertical. E aí a gente vê aqui na área o Caio Jorge, justamente aqui no centro da área, ele fazendo esse movimento de ataque ao espaço para atrair os defensores do adversário e o Christian atacar na segunda trave, que é justamente o ponto mais forte dele nesse Cruzeiro que ataca com 4 jogadores ali dentro da área. A gente vê nesse lance o Cruzeiro saindo de forma mais elaborada, tendo essa chance de sair de pé a pé, de forma mais sustentada, então tem 6 jogadores aqui, mas o Cruzeiro, ao invés de sair curto, ele prefere o quê? Abrir o campo, abrir para o lateral e atacar de forma vertical. Então, cruza na área, Christian e Caio Jorge atacando esse espaço na área para justamente fazer o gol. Então, o Cruzeiro tem esses 2 alicerces, Christian e Caio Jorge, como ponto forte de carreira no Brasileirão. O Palmeiras tem que tomar cuidado porque o Cruzeiro está cada vez mais com a cara do Leonardo Jardim. E a gente viu na rodada passada contra o Flamengo que o Palmeiras tem certas dificuldades quando há desencaixe de marcação. A gente vê aqui o lance do pênalti. O Piquerez começou distante nesse encaixe do Luiz Araújo. O Piquerez passou o jogo inteiro com esse encaixe individual no Luiz Araújo. E a gente vê o Gomes com esse encaixe no Bruno Henrique. E a gente vê que vai rolar uma certa bagunça, que vai fazer um efeito dominó de diversas compensações. Olha só. O Gomes vai ver que o Piquerez vai ser superado e vai saltar a pressão. E ali ele vai começar uma perseguição insana ali em cima do Luiz Araújo, certo? E aqui a gente vê o Arrascaeta na entrelinha já desgarrando da marcação, o Giai já tendo que encaixar a marcação no Bruno Henrique, aqui ó, na lupinha, no detalhe para vocês, ó. E aqui vai rolar uma parada que o Murilo vai ficar meio distante do Arrascaeta. E a gente vai ver que a passagem do Danilo ali por cima vai abrir o espaço onde vai ocorrer este passe aqui do Luiz Araújo. Olha só, abriu o espaço. Ele foi atraído, abriu o espaço nas costas do Piquerez, distante do Murilo. Esta bola vai entrar, muitos desencaixes, a opção do Murilo é fazer o pênalti. E aí, de novo, no lance do segundo gol, olha só, circuito de ataque rápido, passes rápidos, triangulação. Pedro já arrasta o Giai, aciona o Ayrton Lucas nas costas do Veiga. O Alacian já também vai fazer o apoio, vai se projetar nas costas do M. Martinez. E aí, o Flamengo vai pisar a área do Palmeiras com 4 jogadores de uma vez só, em um circuito de passes muito rápido. Então, falando de ataque rápido, de atacar espaço, o Cruzeiro tem essa característica. O Palmeiras, na rodada passada, sofreu com isso, apesar de ser uma defesa sólida nesse campeonato. Vamos ver o que vai acontecer nesse duelo entre o primeiro colocado e o terceiro colocado. Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Na minha mochila tem algumas coisas ali, a carteira, né, Michel? O bilhete único pra pegar o busão, o metrô, aquela coisa do trabalhador brasileiro, né? Beijo grande aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Falando do Palmeiras aqui no programa de hoje, o Palmeiras tá se preparando pra esse jogo super importante diante do Cruzeiro no final de semana, né, no domingo, jogo que acontece lá em Minas, o último jogo antes do Palmeiras ir lá pro Mundial, ir lá pros Estados Unidos pra essa competição super importante. O Palmeiras vai viajar no próximo dia 9 de junho, é uma segunda-feira. O Palmeiras vai viajar então lá para Greensboro, na Carolina do Norte, onde será a base do Palmeiras. Para esse jogo diante do Cruzeiro, o professor Abel Ferreira tem alguns probleminhas, né? Gustavo Gomes e Murilo estão suspensos, não jogam esse jogo. A tendência é de que o Vitor Roque volte a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para essa partida, né? O Felipe Anderson, ele está se recuperando aí de um edema na coxa, trabalhou ontem normalmente aí com o grupo
lá na academia de futebol, não jogou contra o Sporting Cristal, obviamente, estava machucado, então pode ser que ele pinte aí para essa partida, que é super importante. O Cruzeiro está bem no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o líder da competição. Mas o Palmeiras está movimentando muito aí os bastidores, né? O mercado da bola com Ramon Sosa, jogador de 25 anos, atacante, um ponta, lá do Nottingham Forest, da Inglaterra, jogador paraguaio. Inclusive, ele já deu uma declaração aí, viu, Michele? Falando, não quero ir para o Palmeiras não, quero continuar aqui na Premier League, mas o Palmeiras tem interesse nesse jogador desde o começo desse ano agora, de 2025. O Palmeiras, segundo os amigos lá do GE. Globo, sinalizando aí com uma proposta de mais de 75 milhões de reais para contratar esse jogador, mas a informação que a gente tem, informação que o próprio Ramon acabou soltando lá na mídia, lá na Inglaterra, é de que ele vai continuar no futebol europeu. O Abel Ferreira, né, disse recentemente aí que quer uma peça de reposição para o Estevão. O Estevão vai sair, vai lá para o Chelsea depois do Super Mundial da FIFA, e o Abel quer uma peça de reposição, que é um jogador que vem aí para repor a saída dessa joia palmeirense. Mas o Ramon Sosa, que é um jogador aí que nessa temporada agora fez 23 partidas, marcou 3 gols, deu uma assistência, pelo visto não vem para compor o elenco do técnico português. Quero saber se vocês já ouviram falar aí no homem, no paraguaio, no Ramon Sosa, se seria uma boa contratação ou não. Não deu certo, né? O Grêmio. Diante do titular, não tem ganhando o título puro que ele ganhou sem entrar em campo. É claro que o Everton é mais goleiro que ele, é óbvio, mas não existe um abismo, por exemplo, existe no Flamengo, do Rossi para o Matheus Cunha. Não tem, nossa, uma diferença gigantesca. O Palmeiras não é tão assim, não. O Everton é o melhor goleiro do time, evidentemente, mas o Lomba está ali, né? Um goleiro que não deixa o time na mão. Vamos ao raio-x de Cruzeiro e Palmeiras. A gente coloca na tela e essa reguinha que aparece no meio aí se refere a todos os campeonatos, todos os torneios que os clubes estão jogando, os últimos jogos, né? Obviamente. Então o Cruzeiro, terceiro colocado do campeonato, vem subindo assustadoramente, tem 20 pontos. Em 10 jogos, o time do Cruzeiro tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 15, sofreu 7 gols. Nos últimos jogos, olha que legal, são 3 vitórias e 2 empates. Estão fora da partida Matheus Henrique, João Marcelo, Vilauba e Wanderson. O Wanderson tem um ponto de interrogação. O Vilauba e o Wanderson são titulares desse time. São jogadores fundamentais, aliás, para o Léo Jardim. Então, é um problema grave. Problema grave. Palmeiras líder, 22 pontos. Em 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 11, sofreu apenas 6 gols. 4 vitórias e 1 derrota na reguinha ali que mede, né, os últimos jogos. Felipe Anderson fora, Bruno Rodrigues fora, Gustavo Gomes suspenso e Murilo também suspenso. 2 jogadores suspensos. O Abel, será que está suspenso? Nem sei mais, porque... Não, ele já cumpriu contra o Flamengo. Jogo sim, jogo não. Mas, enfim, eu acho que vai ser realmente um grande clássico, né, Ivan? Um jogaço. Já tivemos uma prévia com Palmeiras e Flamengo, agora Palmeiras e Cruzeiro. O time do Leonardo Jardim é um time que gosta de se impor. E tenho certeza que vai tentar fazer isso dentro de casa. Não podemos excluir da análise o excelente aproveitamento do Palmeiras fora de casa. E acho que é uma forma que ele se sente mais confortável para jogar, por incrível que pareça. Como o Flamengo também se sentiu muito confortável em atuar dessa forma contra o Palmeiras aqui em São Paulo. E se a gente reparar no que aconteceu no jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal, vale lembrar que os 2 zagueiros titulares do Palmeiras não estarão à disposição, isso. Gomes e Murilo. Os zagueiros que devem jogar pelo Palmeiras são defensores que conseguem a ligação direta com qualidade. O Fux é um deles. Principalmente o Fux. Então, o Palmeiras deve usar muito, ou basicamente a mesma estratégia, mesmo jogando em casa contra o Sporting Cristal, que o Sporting Cristal realmente fez de tudo para que o Palmeiras jogasse dessa forma, né? Então, ali foi estudado pelo treinador. Eu acho que o Palmeiras deve usar muito a mesma estratégia para tentar surpreender o Cruzeiro, ou seja, recuperar e ligar. Ô Berna, no segundo turno nós voltaremos a ter os confrontos entre esses que, vamos chamar de cabeça de chave, já que a gente tem agora o torneio de Roland Garros e o João Fonseca está arrebentando,
Então, esses 3 primeiros aí. Nós já tivemos até aqui a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Nós já teremos agora Cruzeiro e Palmeiras. E já tivemos o Cruzeiro que venceu o Flamengo. É no último minuto. A única derrota do Flamengo é para o Cruzeiro. E o Cruzeiro jogou muito melhor do que o Flamengo naquela partida, né? Eu imagino um Cruzeiro até muito parecido com aquele jogo contra o Flamengo, marcando muito forte a saída de bola do adversário, com muita força. Aí você tem uma questão. O Cruzeiro vai jogar em casa. Então ele vai jogar dessa forma. Ele vai abafar o Palmeiras. E como disse o Ivan, o Palmeiras se sente mais confortável jogando dessa forma. Quando o adversário sobe as linhas e o Palmeiras tem espaço para fazer isso que o Ivan falou. Né? Não é chutão. Ligação mesmo. Para o Estevão. E o Estevão vai jogar essa partida. Ainda teremos Estevão. Então é o seguinte. No jogo contra o Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo baixou as linhas, deu a bola ao Palmeiras e falou, se vira aí. E o Palmeiras não conseguiu jogar. Porque o Palmeiras tem dificuldade de propor o jogo. De ser aquele time que vai exercer o protagonismo. Ele vai ter mais a bola, ele vai ter qualidade com a bola, mas ele não vai finalizar tanto, ele não vai ser tão agressivo. Contra o Cruzeiro, eu imagino, diante do que a gente viu aí nos últimos jogos do Cruzeiro, principalmente na partida contra o Flamengo, um time com uma marcação sufocante na saída de bola do adversário, com o Caio Jorge sendo um ótimo finalizador, tá jogando muita bola o Caio Jorge, a gente fala muito do Yuri Alberto, tá machucado, né? Tá jogando muito no Corinthians, mas o Caio Jorge tá arrebentando no Cruzeiro. E, de repente, o Gabriel, com a ausência do Wanderson, jogando como segundo homem. O Gabriel tá jogando um pouquinho recuado. Virou garçom, virou garçom. Fez isso nos 2 gols do Cruzeiro. Assistências do Gabriel. 2, né? Quem tá jogando muito, impressionante como um da voltas, Lucas Silva. Jogador que foi fundamental naquele bicampeonato do Cruzeiro 13 e 14, foi pro Real Madrid, não deu certo, foi pra França, não deu certo. Grêmio. Foi pro Grêmio, não deu certo, veio pro Cruzeiro, tá arrebentando. Então, assim, é o que eu falo sobre grande técnico. Aquele cara, o grande técnico pra mim tem 2 virtudes. E vocês podem discordar de mim, tá tudo certo. É o cara que melhora os jogadores que tem, tá? Então, por exemplo, você pega lá o Lucas Silva, que tava esquecido, fala, não, esse cara tem qualidade. E é aquele cara que se adapta às circunstâncias, que não tem um modelo único de jogar. Né? Então, peraí, eu vou jogar contra o Palmeiras, na casa dos caras, como é que eu vou fazer? Eu vou partir pra cima? Não. Dá a bola pros caras. Felipe Luiz foi bem naquele jogo, embora tenha ido pessimamente contra o Tátira pela Libertadores. Então, eu imagino essa proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro não vai ficar parado lá atrás. Ô Ivan, é coincidência a saída do Dudu, que mexeu de tal forma que o Cruzeiro melhorou com a saída dele, como se houvesse realmente um... Eu ia falar laranja podre, mas é chato falar isso. Eu acho que não tem a ver com o ambiente. Porque os problemas começam à medida em que o Dudu vai percebendo que ele não vai ter tanto espaço. Tanto é que surge a informação que ele pede a cabeça do Léo Jardim. Então, mas não contaminou o ambiente interno? Eu discordo de você, Ivan. Eu acho que teve um problema ali, sim. Eu acho que começa com o Leonardo Jardim colocando de forma clara o que o Cruzeiro precisa fazer. Nós vamos causar rupturas aqui. O senhor está de acordo ou não? Estou de acordo, pode fazer. E o Pedrinho ficou do lado do técnico. Pedrinho ficou do lado do técnico. Sabe qual jogo que pra mim é o marco dessa história? Cruzeiro e São Paulo no Morumbi. Quando o Gabigol não entra. Exato, os 2 ficam no banco, inclusive. Os 2 no banco, acho que o Dudu entrou naquele... Entra no finalzinho. No finalzinho daquele jogo. E o Cruzeiro empata com o São Paulo no Morumbi. Exato. Depois de tomar 1-0. Aquele jogo, pra mim, é um marco da virada do Cruzeiro. O senhor gastou bastante. E o senhor não consegue sair do lugar com o que o senhor gastou. O senhor quer me ouvir? Eu vou fazer isso, eu vou causar rupturas. O senhor está de acordo? O senhor está comigo ou não está comigo? Estou de acordo. Pode fazer. Ele foi lá e botou Gabriel e Dudu no banco de reservas. O Dudu se rebelou e deu no que deu. O Gabriel, por incrível que pareça, está tendo a paciência necessária. O que o Gabriel está fazendo na equipe do Cruzeiro não é uma novidade na carreira dele. Quando o Dorival bota ele e o Pedro juntos, ele era o cara que mais saía da área para poder fazer associações ali. E o Pedro foi rei da América naquele ano, 2022. Né? Então, eu acho que começa quando o Leonardo Jardim chega. E aí sim as coisas são colocadas de uma maneira clara. Sem maiores comparações, hein? Não me entendam mal, mas é mais ou menos o que acontece com o Neymar. Então, assim,
se o técnico banca o jogador e não, ou se o presidente ou o CEO banca o jogador e não o técnico, como vem acontecendo sempre quando o Neymar joga ou está no time, né? Essa é uma situação. A outra é o que aconteceu com o Pedrinho BH, que bancou o técnico e falou, olha, quem não estiver satisfeito, vaza. E isso aconteceu com o Dudu. Bom, família, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho aí sobre tudo que rola no mundo Palmeiras e principalmente sobre a preparação do Palmeiras para o confronto diante do Cruzeiro no jogo de amanhã às 7h30 da noite, jogo lá em Belo Horizonte. O último jogo antes do Mundial de Clubes, meus amigos. É isso aí, tá chegando o Mundial de Clubes, mais ou menos aí 15 dias para a estreia do Palmeiras. E antes disso a gente tem um confronto importantíssimo diante do Cruzeiro. Dentro daquela história, a gente sempre fala, Campeonato Brasileiro é decisão atrás de decisão, é um jogo decisivo, principalmente quando a gente enfrenta times ali do G6, né, onde os jogos valem 6 pontos. O Cruzeiro está em terceiro lugar na tabela, o Palmeiras está em primeiro lugar, são 2 pontos de diferença. Se o Cruzeiro sair vitorioso dessa partida, o Cruzeiro ultrapassa o Palmeiras na tabela, a gente vai para o Mundial de Clubes sem a primeira colocação, então é extremamente importante que o time entre em campo com essa mentalidade de vitória. Mais uma vez eu falo, né, realmente, mas ainda tá na primeira parte do Campeonato Brasileiro, mas quando a gente chega lá no final, a gente sente falta desses pontos que foram perdidos no início, então é um jogo para se ganhar, né, um jogo de 6 pontos, nós já perdemos no final de semana passado diante do Flamengo. A gente poderia ter aberto 7 pontos de vantagem com relação aos caras e agora nós estamos somente a 1 ponto. Então, uma rodada como essa, caso o Palmeiras saia derrotado, o Palmeiras pode terminar, o Palmeiras inicia a rodada como líder do campeonato e pode terminar como 4º colocado. Então, assim, realmente é um jogo importante, o Palmeiras precisa sair com a vitória e até para nos ajudar a isso, o Palmeiras tem um reforço de peso vindo do departamento médico aí, Felipe Anderson, que desde o início de abril aí vem em evolução, desde que começou a atuar aí pela ala direita, né? É um jogador que taticamente corresponde àquilo que o Abel espera, não só pela sua qualidade com a bola nos pés, mas também, né, pelo seu comprometimento com relação à marcação. Então a gente sempre vê ali que o Felipe Anderson ele faz ele tem uma parcela de representatividade, né, uma importância muito parecida com a do Mike, quando o Mike era escalado ali com aquela dupla de laterais, que inclusive, graças a Deus, está acabando, né? A gente vê bem menos do que a gente já viu em um determinado momento. Mas a gente sempre viu o Mike com a obrigação, né, de atacar, mas também de defender e de dar suporte ao lateral ali. Então o Felipe Anderson tem um papel importante taticamente falando, cumpre aquilo que o Abel espera, mesmo que muitas vezes não tenha aquele brilho que a gente esperava do Felipe Anderson. Ainda assim, desde abril vem jogando muito melhor, desde que foi colocado para essa posição. Aparentemente Abel Ferreira entendeu que lá ele rende muito mais do que atuando como ponta esquerda, né? Então é um jogador importante, esteve fora por conta de lesão nas últimas 2 partidas e agora está à disposição da comissão técnica, mas não deve iniciar como titular. Ao mesmo tempo que temos o reforço, né, de Felipe Anderson, a gente tem também aí o desfalque de Murilo e Gustavo Gomes, que não estão à disposição da comissão técnica e não estarão em campo para o confronto diante do Cruzeiro. Os 2 jogadores não estarão à disposição e quem deve entrar no lugar deles é Bruno Fux e Mikael. Sendo assim, a gente vai passar um pouquinho para vocês daquilo que é esperado com relação à escalação do Palmeiras para o confronto de amanhã. Porém, o Palmeiras vem treinando, né? E tudo pode mudar ainda. O treino de hoje pela manhã, o Palmeiras está treinando neste exato momento. O treino de hoje pela manhã é decisivo para o time que deve ir a campo no confronto de amanhã. Isso porque, né, como vocês sabem, na quinta-feira o Palmeiras fez aquele treino regenerativo para quem atuou mais de 45 minutos. Os outros jogadores fizeram trabalhos específicos na academia de futebol. O Palmeiras treinou ontem também, já esboçando, né, o time que deve ir a campo diante do Cruzeiro. E hoje é o treino final, assim, com todo o elenco à disposição, que deve aí realmente refletir o time que deve ir a campo. Dessa forma, a gente espera algumas modificações na equipe do Palmeiras, mas que a base ela se mantenha. Tá, então o time que deve, após o treino de hoje, o Palmeiras vai almoçar e tal, se preparar e partir rumo a Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro amanhã às 7h30 da noite. Então a gente já sabe que algumas modificações são esperadas para o confronto, porém, todavia, entretanto, a base do time ela deve permanecer a mesma. Assim como a Abel Ferreira tem feito nos últimos jogos do Palmeiras, sempre tem a modificação de uma peça ou outra ali, mas a base, né, a essência do time ela permanece. Eu acho que isso tem fortificado o Palmeiras. Acho que é o grande diferencial, né, do Palmeiras de 2025 versus o Palmeiras de anos anteriores, até mesmo porque em anos anteriores você vai se lembrar bem aí que quando chegava ali os 10, 15 minutos do segundo tempo, a Abel Ferreira começava a fazer as suas substituições e era aquela substituição que a gente sabia que já ia acontecer, era sempre a mesma coisa.
e o time caía de rendimento, né? Então hoje isso não acontece mais, independente de quem entra, quem sai, o time consegue manter essa base. É por isso que é tão importante um elenco, né, forte, não só um time titular, mas um elenco fortificado, principalmente considerando que o Palmeiras briga aí por todos os títulos que disputa nessa temporada, meus amigos. Dito isso, então, qual deve ser o time que vai a campo amanhã diante do Cruzeiro? O Everton no gol, Giai na lateral direita com Mikael e Bruno Fux fazendo a dupla de zaga e Piquerez na lateral esquerda, Emiliano Martinez como primeiro volante. Existe ainda a possibilidade no treino de hoje de Aníbal Moreno ser testado, né? Enfim, e aí o Abel Ferreira vai tomar a decisão, porém a princípio Emiliano Martinez deve iniciar na posição, tá? Deve iniciar como primeiro volante. Richard Rios, segundo volante, na última partida do Campeonato Brasileiro não esteve à disposição por estar suspenso devido a cartões amarelos, então está à disposição agora e deve atuar como titular também como segundo volante. E Maurício, meus amigos, atuando como meia, ele dentro, né, dos 11, ele pega a posição aí que seria do Felipe Anderson e do Mike, né? A briga ali é entre os três com relação a essa posição. A diferença é que quando Felipe Anderson e Mike são escalados, o Estevão ele joga um pouco mais pelo meio, né? Agora, quando o Maurício é escalado, o Estevão vai diretamente para a ponta direita e é lá onde ele vai atuar. Dessa forma, então, o Estevão deve sim estar pela ponta direita no confronto de amanhã, com Vitor Roque como titular e uma dúvida na ponta esquerda: Rafael Veiga ou Facundo Torres, meus amigos. A probabilidade de que o Facundo Torres inicie como titular é maior porque foi poupado na última partida e tal. Embora Rafael Veiga não tenha voltado mal, né, o justo seria que o Facundo Torres iniciasse como titular pelo rendimento que vem tendo aí nos últimos jogos. Dito isso, é um time muito forte, é um time muito competente, é um time com condições de vencer o Cruzeiro. Se serve de consolo, são 20 jogos fora de casa sem derrota, com inúmeras vitórias consecutivas. A gente sabe que o aproveitamento do Palmeiras fora esse ano é muito melhor do que em casa. A gente vai jogar lá em Belo Horizonte e a gente espera sair com a vitória, meus amigos. Amanhã a gente volta, então, para trazer então as últimas informações pré-confronto diante do Cruzeiro. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa seu joinha, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo Palmeiras e avante palestra. Aproveite o final de semana, amanhã tamo junto novamente. Valeu!